Alô galerinha, vamos dando continuidade aí na nossa matéria, tá? Página 325, tá falando assim, a gente acabou de falar de misturas, né? Então agora a gente vai falar de separação de misturas, tá? Tá falando lá embaixo de separação de misturas, está falando assim, separação de misturas homogêneas. Separação de misturas homogêneas são misturas que a gente está vendo uma fase, tá? Que a gente só está vendo uma coisa só. Aí, por exemplo, destilação simples, tá? Usa a ebulição para separar a mistura. O que é ebulição? A passagem do estado... Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. Ebulição é um tipo de... Tá? Ebulição, vamos lá então. Líquido para o gasoso. Tá? Ebulição é um tipo lá de vaporização. Tá? É a passagem do estado líquido para o gasoso. Então, para você... E a gente viu que ebulição, né, vaporização, tem um ponto de ebulição, né, que é a partir aí dos 100 graus. Então, se você está misturando, por exemplo, duas coisas líquidas, por exemplo, água e álcool. Água e álcool. Como é que eu separo a água e álcool? Eu quero separar. Como é que eu vou separar água e álcool se eu não estou nem vendo o que é álcool, o que é água? É uma mistura ali homogênea. O álcool, ele evapora mais rápido do que a água. Então o que eu vou fazer? Bota aí na página 326. Para separar água e álcool, eu vou botar eles aí nesse aparelhinho que a gente vai chamar de destilador. Lembra que eu falei que a água é de 100 graus para ela começar aí a evaporar, né? Só que o álcool, eu não sei agora exatamente quanto, mas o álcool é menos de 100 graus. O álcool é menos. Então eu vou vou acender aí, eu vou ligar o fogo aí e vou deixar o fogo chegar na temperatura de ebulição do álcool, que é menor do que o da água. Então vai começar a evaporar? Mas vai começar a evaporar o álcool e não a água, tá? Porque a água ainda está muito... A água não chegou na temperatura para evaporar. Então o que vai evaporar vai ser o álcool e não a água, tá? Aí você consegue separar aí, porque o álcool vai estar no estado gasoso, ele vai passar por esse aparelhinho aí, tá? Ele vai se acumular no condensador. E o condensador, o que é condensador? Vou dar 5 segundos aí. O que é condensador aí? Passagem do estado gasoso para o líquido. Aí o álcool no estado gasoso vai ficar nessa partezinha aí chamado condensador e vai cair aí nesse funil aí, tá? E eu vou conseguir separar água e álcool, tá? Destilação fracionada. Essa destilação fracionada é a mesma coisa que a destilação, que é essa primeira destilação que a gente viu. Só que em vez de ser para 2 assim, componentes, é para mais de um. Então, em vez de ter um condensador, tem vários condensadores. É um tubo maior com vários condensadores. Aí tá mostrando, por exemplo, aí o petróleo, né? Para você aí separar, né? Para dividir aí o petróleo, você consegue colocar em várias temperaturas diferentes, ó. O óleo em 400, o diesel em 370, 300, gasolina 200, 150 gás. Então você consegue separar ele dessa maneira, com temperaturas diferentes, tá? Basicamente é o mesmo processo, só que em vez de você separar um componente, você vai separar vários componentes de uma só vez, tá? 327 tá assim, evaporação. Evaporação aí a gente até faz sempre em casa, né? Colocando a roupa no varal, você tá processo de evaporar. Mas por o exemplo que o livro de você está dando aí, é um homem aí separando o álcool, ó, meu Deus do céu, separando o sal da água, tá? Você tira o sal da água, o sal vai estar molhado, vai estar úmido, né? E você precisa separar ele
da água, como é que você vai fazer? Eles vão espalhar, ó, nesse local aí, tá? Em um local já delimitado, e a água vai evaporar e vai ficar ali só o sal. É a mesma coisa também a gente quando vai na praia. A gente quando vai na praia, a gente sai da água, o nosso corpo fica cheio de sal, né? Fica até aquelas marquinhas de sal. Aquilo ali foi uma evaporação, tá? E na 327 mesmo tá assim, separação de misturas heterogêneas. Essa daí, na maioria das vezes, é mais fácil, né? Por exemplo, catação. Se você misturar aí feijão com milho, grãos, né? Feijão de milho, você vai separar, né? Nossa, tá até mostrando aí um exemplo de uma moça, separação do feijão por catação, tá? Você está separando, geralmente, né, antes de você cozinhar o feijão, você vai separar aqueles grãozinhos, aqueles caroços que não tá muito legal, você separa, tá catando, você está fazendo um processo de catação, tá? Peneiração, você está peneirando, né, sólido de sólidos menores, né? Você consegue peneirar aí, tá dando exemplo aí de mistura de cascalho com areia. O pessoal usa muito para fazer obra também, para peneirar areia, né? Que a areia vem com várias pedras. Você peneira, tá? Para você, aí essa peneiração varia com o que você quer separar, tá? Pode ser uma peneira fininha, uma peneira mais grossa, depende, tá? Filtração pode ser aí de partículas até sólidas também, partículas líquidas também, tá? Tá mostrando aí, por exemplo, a gente fazer um café, a gente bota o pó do café lá e bota a água passa por ali, tá levando o sumo do café e o café tá ficando no filtro, tá? Agora tá mostrando aí, ó, processo de filtração semelhante o que acontece com a preparação do café. Foi o que eu falei aí, quando você bota o café, o pó do café, você vai botar o que? Você vai botar a água ali misturada com o pó, né? Só que você não vai ficar bebendo um café com aquele pó ali, é horrível. Se alguém já tomou, vai saber o que eu estou falando, é horrível. Então o filtro, quando você mistura ali a água do café, aquela água vai ficar preta, né? Que vai formar ali o café. O filtro vai evitar que o pó passe e vai ficar aquele café show de bola. Decantação, tá? A mistura é deixada em repouso por um tempo. Por exemplo, aí, se você misturar água e areia, quando você misturar água e areia, a areia vai ficar toda espalhada assim na água. Depois, se você deixar a água um pouquinho de repouso, aquela areia vai se concentrar no fundo, tá? Facilitando aí a retirada. Na página 329 está assim, ventilação, tá? Separar, por exemplo, separar casca de semente, tá? Você está ventilando. Claro que aí está mostrando aí um aparelho, né? Um aparato todo enorme. Agora, em casa mesmo você pode fazer isso, para você separar alguma coisa, você assopra. Ventilação, tá? Para quem tem aí passarinho em casa, na hora que você vai separar, né, a semente quebrada, você assopra, ponto, ventilação, tá? Separação magnética aí para separar limalha de ferro com areia, tá? Você vai usar um ímã para isso, tá? Muito legal. Até ano passado aí na Feira de Ciências, com o sexto ano, a gente fez um trabalho com isso, muito legal, tá? Floculação, tá? Remove os sedimentos da água, tá? Você coloca aí, usado muito para limpar piscina, tá? Você coloca um composto na água que ele vai agrupar toda aquela molécula, toda a sujeira, tá? Ele vai criar flocos e você consegue aí removê-los de uma maneira mais simples, mais eficaz, tá? Então, gente, o vídeo já tá grande, já tá ficando grande. Fiquem com Deus, era isso que eu tinha para passar para vocês. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida a gente está lá no grupo. Tá? Fiquem com Deus, gente, e ótimo estudo a todos.